Língua portuguesa, avaliação 8, capítulo 9. O pré-modernismo. O pré-modernismo teve início em 1902, estabelecendo como limite as obras Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. O movimento representou o momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. Modernização e pobreza. Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, a ideia de prosperidade contrasta com grandes zonas de miséria e pobreza existentes no país. De um lado, havia a modernização dos centros urbanos, como o Rio de Janeiro, primeira capital da República, São Paulo, onde os recursos gerados pelo café favoreciam o início da industrialização, ou Manaus e Belém, que se beneficiavam da extração e da exportação da borracha. No entanto, a população, principalmente da zona rural e das periferias dos centros urbanos, ainda vivia em condições miseráveis. O poder dos grandes latifundiários, a chegada da mão de obra imigrante, as secas no Nordeste e os conflitos espalhados por diferentes regiões do país são marcantes nesse período. Os principais autores desse período são Lima Barreto, que é o autor da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, no qual relata a vida de um funcionário público, nacionalista fanático, representado pela figura de Policarpo Quaresma. Dentre os desejos absurdos dessa personagem está o de resolver os problemas do país e o de oficializar o tupi como língua brasileira. Nessa obra, ele focalizou o centro urbano carioca, o subúrbio e habitantes com personagens mais reais. Outro importante autor é Euclides da Cunha. Autor da obra Os Sertões, ele viajou pelo sertão baiano como jornalista em busca de cobrir a Guerra de Canudos, e assim surge sua obra mais emblemática, num misto de literatura, relato histórico e jornalístico, dividida em três partes: a terra, que é a descrição do ambiente do sertão da seca; o homem, descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, o sertanejo; e a luta, que é a Guerra de Canudos. Vozes do verbo. Voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o agente da ação. Por exemplo, os moradores fizeram as ruas. Os moradores é o sujeito agente, ou seja, quem pratica a ação. Fizeram é um verbo transitivo direto e as ruas é o objeto direto. Já na voz passiva, é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Por exemplo, as ruas foram feitas pelos moradores. As ruas passa a ser o sujeito paciente, ou seja, quem sofre a ação. Foram feitas, está composta aí de dois verbos, um auxiliar e um principal, por isso vai ser chamado de locução verbal. E pelos moradores vai ser o agente da passiva. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva sintética é representada pela estrutura verbo mais o si, que é o pronome apassivador, mais o sujeito, que é o agente da passiva. Por exemplo, vende-se uma casa. Aqui a gente não consegue identificar quem pratica a ação, a gente só consegue identificar quem sofre a ação, que é a casa. Por isso, vai pertencer à voz passiva e o pronome se vai ser a partícula ou o pronome apassivador. Já na voz passiva analítica, é representada pela estrutura sujeito paciente, mais verbo ser auxiliar, mais o verbo no particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Por exemplo, os livros foram lidos pelos alunos. Os livros
é o sujeito paciente. Foram é o verbo ser auxiliar. Lidos é o verbo no particípio. Pelos é a preposição e alunos é o agente da passiva. Ou seja, aqui nós podemos perceber que os livros é o sujeito que sofre a ação.